E aí, pessoal, beleza? Bom, eu vou gravar agora uma série de vídeos, tá? Resolvendo um monte de exercícios pra galera aí que vai prestar o Enem. Então são exercícios dentro da matemática aí com diversos conteúdos, ok? Se liga aí. A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada como MW, introduzida em 1979 por Thomas Hacks e Hiro Kanamori, substituiu a escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e M0 se relacionam da seguinte maneira, dada a fórmula aí. M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície através dos sismogramas, cuja unidade é o DINA-centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 95, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional, e teve magnitude MW 7.3. Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe, em DINA-centímetro? Bom, então trata-se aí de um exercício envolvendo equação logarítmica, onde ele te deu um valor e quer saber o outro. Bom, ele te deu que o MW é 7,3, então você vai colocar 7,3 aqui, ó. E a gente vai calcular o M0. Bom, então vamos lá. Então a gente sabe que isso aqui tudo tem que ser 7,3, né? O que a gente vai fazer então? Vai passar esse cara para o outro lado, né? Então, 2/3 de log M0, não precisa escrever esse 10, né? Quando o logaritmo não tem nada, ele já é base 10. Aí vai ficar 7,3 mais 10,7, 18. Olha lá. Então eu passo o 3 multiplicando, o 2 dividindo. Então a gente vai ter que o log de M0 vai ser o quê? Né? Ó. Passo o 2 dividindo, dá 9. Passo o 3 multiplicando, dá 27. Ué, então a gente quer o quê? Que 10 elevado a 27 seja o nosso M0. Portanto, esse momento sísmico é de 10 elevado a 27 DINA-centímetros. 3 irmãos receberam uma herança. Ao mais velho coube 1/3 dessa herança. Ao mais jovem couberam 3/4 do resto, ficando 1.200 para o terceiro irmão. Sendo assim, qual foi o total da herança deixada aos irmãos? Bom, então o que ele deu pra gente? Ó? O mais velho ganhou 1/3 da herança. Vamos chamar essa herança de H. Então, o mais velho, ele recebeu 1/3 de H. Muito bem. Ao mais jovem, vou colocar assim, ele vai receber 3/4 do resto da herança. Bom, o que é o resto da herança? 2/3, né? Se você pegou 1/3, vão sobrar 2/3 de H. E o terceiro irmão, que é o outro, vou colocar assim, né? Ele vai receber 1.200. Ah lá, pronto. Diante disso, quer saber qual é o valor da herança. Bom, então se você somar isso aqui tudo, você sabe o valor da herança, né? Então a gente tem que 1/3 de H mais meio de H, né? Mais 1.200, isso é H. Ou seja, é um exercício envolvendo uma equaçãozinha simples aí do primeiro grau. Multiplica os dois lados por 6, então 2H mais 3H mais 7.200 é igual a 6H. Aqui temos 5H, passa para lá subtraindo, ou seja, o nosso H vai ser R$ 7.200. Portanto, esse é o valor da herança, ok? Uma galeria de escoamento de água é geralmente construída em formato cilíndrico, como mostra a figura abaixo, a fim de impedir que resíduos se fixem em cantos da galeria. Em situações de enchente ou de chuva forte, tais galerias apresentam um fluxo máximo de sua capacidade, ou seja, ficam completamente lotadas de líquido.
Supondo que uma determinada galeria de 1 metro de diâmetro tenha 3 km de extensão e que esta seja formada por 160 dutos cilíndricos justapostos. A quantidade em litros de água que mais se aproxima do volume de um desses dutos no momento de enchente é, adote a aproximação de π como sendo 3. Bom, note então tratar-se de um exercício de geometria espacial. No caso, ele quer que calcule o volume de um cilindro, né? É o volume máximo dele, no caso. Bom, você tem um duto aí de 3 km, só que você tem 160 dutos. Eu quero saber quanto que tem no momento de enchente em um desses dutos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esses 3 km, vou dividir por 160 para saber o tamanho de um duto e saber quanto de água cabe nele. Então, vamos lá. Vamos pegar 3.000 metros e dividir por 160. Então, cabe 1, né? Vão sobrar 14. Deixa eu ver, 8, 9, né? Não, 8. Então, 6 vezes 8, 48 vão 1, 8 vezes 1, 8 com 4, 12. Vão sobrar 12. Vou colocar uma virgulinha aqui. 16 para 120, 6, 7, 8. Não, 8 para 128, então 7, né? 7 vezes 16, 7 vezes 6, 42, vão 4, 7 vezes 11. Vão sobrar 8. Um 0 aqui. E aí vai dar 5, né? Isso. Ó, então, o comprimento de um duto é de 18 metros e 75 centímetros. Vou colocar um duto aqui. 75. Muito bem. Então, basta calcular o volume desse cilindro aqui, ó, né? Desse tamanhozinho aqui, só de um duto. Bom, aí trata-se do cálculo do volume de cilindro, área da base vezes a altura. No caso, a base, né, o cilindro está deitado, esse círculo aqui de raio meio metro. Então, o volume do cilindro é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, no caso, é o comprimento dele, né, em metros aí, ó. Então, o volume vai ser π sobre 4 vezes 18,75. O exercício pediu para usar 3, né, no lugar do π. Vamos dividir então 18,75 por 3. Ó. Vai dar 6,25, né? Ó. Então esse volume vai ser 3 vezes 6,25, que vai, na verdade tem que dividir por 4, né? Tem que dividir por 4. Esquece o que eu fiz aqui. Então vamos lá, 4 vezes 4 dá 16, sobram 2. Chegou na vírgula, põe a vírgula. 6 vezes 4 é 24, vão sobrar 3. 35. 8 vezes 4 é 32, sobram 3 aqui, ó. Vou colocar mais 7, né? Sobra 2 e depois 5. Ah lá. Então vai ficar 3 vezes aquele número ali, ó. 4,6875. Bom, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21, 22, 1, 2. 24, 25, 26, 1, 2. 18, 1, 2, 20, 1, 2. 12, 14. Ó. Isso aqui está em metros cúbicos, né? Bom, aí quer saber quantos litros de água cabe, né? Ó. O valor que mais se aproxima do volume de um desses dutos em litros. Aí a gente sabe que quando nós temos metro cúbico, basta multiplicar por 1000, né? Que a gente sabe litros. Então vai dar 14.062 litros, ou seja, o valor mais próximo é de 14.000 litros, ok? Um vendedor propõe a seguinte situação a um cliente que irá comprar um carro no valor de 40 mil. Dará uma entrada correspondente a 25% do valor total. Após 30 dias, pagará 50% do valor restante, acrescido de uma taxa de juros de 5% ao mês. Pagará o restante 2 meses depois, com uma taxa de juros compostos de 10% ao mês. Diante disso, pergunta-se qual será o valor final do carro. Muito bem, trata-se então de um exercício envolvendo matemática financeira. Bom, o carro custa 40 mil. Primeiro, ele vai dar uma entrada de 25% do total.
Primeira coisa é calcular 25% de 40 mil, que dá 10 mil. Então ele vai dar uma entrada de 10 mil reais. Ou seja, o nosso restante será 30. Então está faltando 30 mil para pagar no carro. Aí 30 dias depois ele vai dar metade do restante, ou seja, ele vai pagar 15 mil. Só que com 5% de juro ao mês. Então, quanto que ele vai pagar? Ele vai pagar 15 mil mais 5% de 15 mil. 5 vezes 150 dá 750. Então ele vai pagar 15.750 reais. Bom, então está faltando pagar 15 mil do carro ainda, porque esse juro não entra dentro desses 30 mil, né? Está faltando pagar 15 mil. Aí a quitação vai ser 2 meses depois. Então ele vai pagar 15 mil 2 meses depois, porém com 10% de juros ao mês. Então, como serão 2 meses depois, o que ele vai fazer? Ele vai pagar 15 mil com uma taxa de 10%, ou seja, 1 mais 10 sobre 100, ó, que é a mesma coisa que 1/10, que é a mesma coisa que 0,1. Né? Como são 2 meses, aí você eleva ao quadrado. Né? Essa é a fórmula de juros compostos. Bom, então ele vai pagar quanto? Esses 15 mil aqui, ó, vai ser 1,1 ao quadrado, que dá 1,21, né? Então vai ser 15 mil vezes 1,21. Vou fazer a conta aqui no canto. Basta fazer 1,21 vezes 15, né? E depois acrescentar 3 zeros. Dá 5, 10 vão 1, 6, 1, 2, 1, 5, 1, 8, 1. Duas casas decimais. Aí agora tem que colocar 3 zeros, né? Então vai ficar 18.150. Então qual vai ser o valor final do carro? Bom, ele pagou 10 mil, mais 15.750, mais 18.150. 10, 20, 38, 43, 800, 900. 43.900 reais. Que dá a letra B de bola. A música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais, conforme a figura seguinte. Um compasso é uma unidade musical composta por determinada quantidade de notas musicais, em que a soma das durações coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Por exemplo, se a fórmula do compasso for meio, poderia ter um compasso ou com 2 semínimas, ou uma mínima, ou 4 colcheias, sendo possível a combinação de diferentes figuras. Um trecho musical de 8 compassos, cuja fórmula é 3/4, poderia ser preenchido com... Muito bem, um exercício do Enem envolvendo apenas a questão de soma de frações, né? Bom, vale salientar que essa notação 3/4 para compasso, né, não é a correta. Você não pode colocar essa fração. Eu falo isso como músico, mas o exercício está aí, isso não vai impedir da gente fazer. Bom, então a gente quer o seguinte, vamos ter aí 8 compassos, né? E esses compassos, eles têm o tempo 3/4. Bom, então se nós vamos ter 8 compassos 3/4, mediante o exemplo que o exercício deu, o compasso de meio, aqui ó, cabe uma de meio, ou 2 de 1/4, ou 4 de 1/8. Muito bem. Então o que a gente sabe aqui? Nós vamos ter 8 compassos de 3/4. Então nós vamos ter 8 vezes o 3/4, que é a mesma coisa que 2 vezes 3, que é 6. Bom, então a gente tem que ver o quê? Quais combinações que nós podemos ter de forma que o total da soma seja 6, né? É isso que ele quer, ó, por compasso. Deixa eu ver aqui. Não, é um trecho musical com 8 compassos. Então a gente tem que ver qual é a soma aqui que dá 6. Vamos lá. Na letra A ele colocou 24 fusas. 24 fusas, que é essa daqui. 24 vezes 1 sobre 32 não dá 6. 3 semínimas. Então ele pegou 3 dessas. 3 vezes 1/4 não dá 6. 8 semínimas. 8 vezes 1/4 dá 2, que não é 6. 24 colcheias. Deixa eu trocar aqui. Ó. Então ele pegou 24 dessas. 24 vezes 1/8 dá 3. E 12 semínimas.
Então, vamos pegar 12 dessa daqui. 12 de 1/4, que dá 3. Ó, 3 mais 3, 6. Então, essa é a letra que a gente está procurando. Letra D, 24 colcheias e 12 semínimas.